Fala pessoal, Mário Vergara por aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa etapa 3. Hoje, talvez aí pelo título da aula, e o título da aula é esse mesmo que tá na tela, a mentalidade anti-mimimi. É o seguinte, talvez com esse título aí, você pense que eu tô de zoeira, que eu tô brincando com você, mas não estou. Preste muita atenção, isso aqui é uma aula, ó, vai ser bem rapidinho, tá? Quase um vídeo curto, mas é extremamente importante para que você tenha sucesso a partir de agora. A partir de agora, a partir dessa etapa 3, eu não sei se você lembra, lá no começo do curso, a gente falou assim pra você, ó, o curso de inglês Mário Vergara, metodologia Mário Vergara, no começo a gente pega muito na sua mão, a gente entrega tudo pronto, as aulas, os textos, é tudo muito na sua mão, é só seguir ali aquele passo a passo, tudo bonitinho, tudo pronto pra você. Isso é no começo. Com o tempo, né, aos poucos, vai ter mais coisa, o tanto de coisas que você tem que fazer você por conta própria vai aumentar, né? E quando isso acontece, quando é menos assim, é aquela história de eu posso te dar o peixe pronto ou eu posso te ensinar a pescar. No início do curso, eu te dava o peixe pronto. Ó, tá aqui o texto, tá aqui a aula, tá aqui os áudios, tá aqui as frases. Peixe pronto. E aí você só pegava o peixe pronto e comia, Agora, a gente vai, ó, pescar. Tá? E quando a gente começa a pescar, começa a surgir pode surgir um certo mimimi. O que é o mimimi? Mimimi é assim, ó. Você já viu o filme do Karate Kid, né? Tem um filme do Karate Kid novo aí, mas eu não tô falando desse filme não. Eu tô falando do Karate Kid raiz, lá das antigas, o primeiro filme do Karate Kid. Se você viu, talvez você lembre, talvez você vai entender bem o que eu vou falar. Se você não viu, eu vou explicar aqui que é bem simples. Basicamente é assim, ó. No Karate Kid, tinha lá o Daniel-san, que era um menininho lá que queria aprender karatê. E tinha o Sr. Miyagi. O Sr. Miyagi era um velhinho japonês lá, era o mestre do karatê. O Daniel-san foi lá no Sr. Miyagi pra aprender karatê. Tem um gato ali muito louco, mas tudo bem, deixa meu gato ali. Tem as caixas aqui, aí os gatos ficam dormindo ali dentro das caixas. Que eles adoram caixa. Enfim, voltando. Tinha lá o Daniel-san e tinha o Sr. Miyagi. Daniel-san lá foi aprender karatê com o Sr. Miyagi. Chegou lá, Sr. Miyagi, eu quero aprender karatê. O Sr. Miyagi falou, tudo bem, vem aqui, Daniel-san, vou te ensinar o karatê. Primeira coisa que você tem que fazer pra aprender karatê é pintar aquela cerca lá. Aí o Daniel-san falou, como assim pintar cerca? Pintar a cerca, vem cá. Aí chegou lá, tinha uma cerca gigante de madeira. Ele pegou lá um pincelzinho, pegou a tinta, deu pro Daniel-san. Agora você vai pintar essa cerca, Daniel-san. E você vai pintar assim, ó, tem um movimento certo de pintar, que era com o braço assim pra cima e pra baixo. E aí mandou o Daniel-san pintar a cerca. E falou que a primeira coisa pra aprender karatê, se ele quisesse aprender karatê, tinha que pintar toda aquela cerca. Aí, e tinha uma moral, né? Pintar a cerca, aquele movimento lá, ajudava no karatê. Então tinha uma moral aquilo lá, não era à toa. Só que daí, o Daniel-san, ele tinha duas opções. Quando o Sr. Miyagi lá, que era o mestre dos mestres do karatê, Daniel-san podia fazer duas coisas. Primeira opção, Daniel-san ia lá, pintava a cerca, porque estava confiando no método lá do Sr. Miyagi, pintava a cerca para aprender karatê. Segunda opção, primeira opção era pintar a cerca, né? Ficar quieto aí e pintar a cerca, Daniel-san. Segunda opção era fazer o mimimi, ou seja, começar a reclamar. Eu quero aprender karatê, eu não quero pintar a cerca, por que eu vou pintar essa cerca tosca aí, não vou pintar a cerca não? E aí ele ia embora, ia treinar em outro lugar e não ia aprender karatê. Felizmente, Daniel-san foi muito sábio e não ficou fazendo mimimi, né? Ele até fez um pouquinho de mimimi, mas como assim, pintar cerca? Até fez um pouquinho de mimimi no início, mas logo, como ele confiava no método lá confiava no Sr. Miyagi, ele, beleza, vou pintar cerca. E aqui, qual que é a lição, a moral da história? Aqui é a mesma coisa. Eu, Mário Vergara, vou pedir para você fazer várias coisas a partir da etapa 3. Vou dar um exemplo aqui, dois exemplos. Na etapa 3, a gente tem a partir de agora, na realidade, tá? Uma quantidade menor de aulas. Tem menos aulas do que tinha nas etapas anteriores. Vai ter. É assim que é. Vai ter, nas etapas teve lá 140 aulas, mais de 100 aulas de textos, tudo. Agora tem menos aulas. Eu sempre gosto de falar que é igual mestrado. Já fez mestrado? Mestrado, né? Depois da faculdade, você pode fazer o mestrado, é tipo o próximo nível. O mestrado, em geral, são 2 anos. E no primeiro ano do mestrado tem muita aula, né? Você tem que fazer os créditos. E no segundo ano do mestrado, não tem mais aula. Você tem que escrever lá a sua dissertação de mestrado, de vez em quando você encontra lá o seu orientador. Mas assim, primeiro ano tem um monte de aula, segundo ano, vai pra casa, senta a bunda na cadeira e escreve, pesquisa, faz a sua pesquisa aí, né?
Então, aqui é mais ou menos, não é exatamente assim, mas é mais ou menos assim. Nas etapas 1 e 2, tem muita aula, te dou o peixe pronto, tudo na sua mão. A partir da etapa 3, a quantidade de aulas diminui e tem mais coisa para você fazer. Então, uma coisa que vai acontecer, tem menos aulas. Outra coisa que vai acontecer, você terá, e depois eu vou elaborar mais sobre isso, tá? Quando chegar lá, mas só passando rápido, você terá que assistir vídeos, seriados, filmes, etc. em inglês. Você vai ter que, por exemplo, vão ter atividades que eu vou falar para você, ó, agora você vai ter que todo dia assistir um seriado em inglês, você vai ter que ver vídeos em inglês, você vai ter que fazer coisas em inglês, que não é aula, né? E aí, isso aqui são 2 exemplos. Isso aqui pode causar um certo mimimi. Por exemplo, em vez de dar o peixe pronto, ó, tá aqui a aulinha do texto prontinho, as frases. Não, eu chego para você e falo, hoje você tem que ficar 1 hora vendo seriado, né? É igual do Sr. Miyagi. Vai pintar a cerca. E aí você pode dizer, sim, Sr. Miyagi, vou pintar a cerca porque eu sei que o seu método vai funcionar. Ou você pode dizer, sim, Mário, vou fazer aqui o que você falou para eu fazer. Ou você pode ficar no mimimi, né? E aí o que acontece? São 2 opções, né? Você segue o método, né? Você segue o método, né? Você segue e confia no método e aí o resultado, você vai aprender inglês, né? Opção 2, você fica de mimimi, reclamando, né? Um mimimi muito comum, né? Às vezes eu falo, ó, agora você tem que assistir uns seriados em inglês, você tem que assistir 20 episódios de seriado em inglês inteiros. Aí a pessoa fala, ah, mas eu paguei pelo curso. Se eu soubesse que era pra eu ficar em casa vendo seriado ou ver um vídeo que o Mário mandou, eu fazia por conta própria, eu paguei para ter aulas. Não. Você não pagou para ter aulas. Muito importante, você pagou para aprender inglês, né? O meu trabalho aqui não é te dar aula de inglês. O meu trabalho é fazer com que você aprenda inglês. No começo tem que ter, por exemplo, texto com áudio. Ah, outra coisa, não tem mais texto com áudio. Também pode ter mimimi. Ah, mas eu quero mais texto com áudio, eu adorava texto com áudio. Meu trabalho não é dar aula de texto com áudio para você. Aula de texto com áudio era algo que era necessário no começo para você aprender inglês. Eu vou fazer tudo aquilo que é necessário para você aprender inglês. No começo tem que fazer texto com áudio? É isso que você tem que fazer para aprender inglês? É. Então você vai fazer isso. Depois de 4 meses aí, sei lá quantos, depois de 140 aulas, né, de texto com áudio, o que você tem que fazer para aprender inglês? Parar de fazer texto com áudio e entrar na etapa do mar, que a gente vai elaborar ainda aqui, né? Então, a gente vai fazer isso. Eu sempre vou fazer o que é mais eficiente para você aprender inglês, mesmo que isso signifique, às vezes, menos aulas, signifique que não vai ter texto, que você vai ter que ver um seriado, tá? E tem muita gente que não confia, né? Tem gente que segue e confia no método e aí, no longo prazo, aprende inglês. Tem gente que fica de mimimi e o resultado é não aprende inglês. Então, essa aula é só para já deixar avisado que eu não quero mimimi, tá? Não me venha com, ai, mas eu não quero fazer isso, eu não quero. Se você não quer pintar a cerca, você não vai aprender karatê com o Sr. Miyagi. E o Daniel San não só aprendeu karatê com o Sr. Miyagi, como ganhou o campeonato lá. Se você vê o Karate Kid, você vê a história, né? Ele podia ter ido lá aprender karatê nas academias da esquina lá, que era muito ruim e tal. Mas não, ele confiou. Então, fica aqui as opções para você, né? Ou você segue e confia no método, né? Ah, não teve nenhuma aula essa semana, o Mário mandou eu ficar a semana inteira vendo seriado. Fica a semana inteira vendo seriado. Pinta a cerca. E aí você vai aprender inglês. Ah, não gostei, mimimi. Quem vai se ferrar é você. Quem não vai aprender inglês é você, tá? Então, só uma aulinha rapidinho, videozinho rapidinho pra você aí, ó, injetar, né, colocar na sua cabeça, nada de mimimi. Segue o método, faz tudo que eu falar pra você fazer, que você vai, ao longo do tempo, perceber uma grande melhora Você vai ver que realmente você tá aprendendo inglês. E claro, daqui pra frente é um pouco mais difícil, porque quando é lá no início, fundação, minério, tudo textinho, bonitinho, é facinho, né? Pode até ser um pouco difícil de entender ali e tal, mas você consegue fazer, você percebe. Agora, como eu falei, você não é mais criança, agora você é adulto. Agora a gente vai estudar inglês igual gente grande, ok? Então, ó, nada de mimimi. Bora estudar. É isso aí. Um grande abraço e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais.